Então vamos lá, galera, dando continuidade aqui à nossa aula de trigonometria, vamos falar sobre ângulos simétricos, tá? Então olha só, o que vai ser a simetria? A gente viu no último vídeo que nós temos aqui o ciclo trigonométrico, né? E aí nós temos o eixo x, o eixo y, divide em 4 quadrantes. Não se assustem com esse tanto de rabisco aqui não, daqui a pouco vocês vão entender, tá? E que o ângulo, ele nasce aqui na origem, aqui no zero, né? Começa aqui no eixo x, em cima do eixo x, no zero, e aí ele vem no sentido anti-horário crescendo, né? 0, 90, 180, 270, 360. Tá bom. Mas olha só que interessante. Se eu pego um ângulo aqui, no primeiro quadrante aqui, nesse ponto, tá vendo essa linha verde aqui, ó? Formou esse ângulo alfa, que é esse ponto aqui. Vocês não concordam que vai ter lá no outro quadrante, se eu fizer uma abertura com o mesmo tamanho aqui, alfa, para o lado de lá, para o lado contrário, eu vou ter um ponto aqui que os dois teriam a mesma abertura em relação a esse eixo x, ó, alfa. E se eu fizer essa mesma abertura para baixo, eu vou encontrar um outro simétrico a alfa, que vai ter a mesma abertura aqui em relação ao eixo x. E no quarto quadrante eu posso fazer também essa mesma abertura. É só vocês medirem, ó. Se vocês pegassem uma régua aqui e tentassem medir essa distância daqui até aqui, ou daqui até aqui, né? Medisse, marcasse um ponto, aí viesse aqui, marcasse, medisse o mesmo tamanho, marcasse aqui, medisse esse mesmo tamanho, marcasse aqui e aqui, então nós teríamos nesses quatro quadrantes ângulos simétricos que estariam em uma mesma posição em relação ao eixo x. Eles teriam a mesma distância em relação ao eixo x, esses quatro ângulos, tá? Bem, vejam só um exemplo aqui, ó. O ângulo de 45 graus. Pensem só, de 0 até 45 eu tenho 45 graus. Se eu medir de 135 até 180, 180 menos 135, 45. E se eu medir de 180 até 225, a mesma coisa, a soma aqui dá 45 graus. E se eu medir de 315 até 360, eu chego também 45 graus. Então esses quatro ângulos aqui, eles são simétricos. Na verdade, esses três são simétricos ao ângulo de 45 graus, né? Interessante. Mas e aí, eu estou falando só desse ângulo. Como é que eu faço para descobrir um ângulo qualquer, a simetria dele? Então, ó, veja só. Aqui foi o que eu mostrei para vocês, né? A abertura deles é 45 graus aqui em qualquer um dos quadrantes, né? Quando eu comparo aqui com essa reta no eixo x e a origem. Agora note, ó, como é que eu descobri que 135 era simétrica a 45? Bastou eu pegar esse 180, que é o ponto aqui no eixo x, e subtrair de 45 e eu chegava no 135. Ou se eu pegasse o 180 menos o 135, eu teria como resultado 45. E como é que eu descobri aqui o 225? Porque se eu somar 180 mais 45, eu chego em 225. E interessante que a subtração 225 menos 180 dá 45. E como é que eu descobri que 315 era o simétrico a 45 no quarto quadrante? Bem, 360 menos 315 dá 45. E se eu fizer 360 menos 45, eu chego em 315. Então eu consigo descobrir a simetria em um ângulo do primeiro quadrante com os outros fazendo essa relação. 180 menos esse ângulo, ou 180 mais esse ângulo, ou 360 menos esse ângulo do primeiro quadrante. Ou seja, no geral, se eu tenho um ângulo alfa no primeiro quadrante, o simétrico a ele no segundo quadrante é 180 menos ele. O simétrico no terceiro quadrante é 180 mais ele. O simétrico no quarto quadrante é 360 menos ele. Ih, professor, esse trem está complicado, não estou entendendo. Vamos na prática para a gente entender? Vamos ver aqui na prática. Ó. Vamos analisar a simetria com o primeiro quadrante dos seguintes ângulos. Vamos descobrir o 160, ele é simétrico a quem no primeiro quadrante? Depois vamos ver o 215. 348. Tá? São três ângulos aí, um em cada quadrante, e a gente vai tentar descobrir de quem eles são simétricos lá no primeiro quadrante. Bora lá. Então, 160 graus, vamos lá. Ele está em qual quadrante? Primeira coisa que você se pergunta é isso. 160 está em qual quadrante? Bem, 160 está entre 90 e 180, então ele está no segundo quadrante. Beleza. Se ele está no segundo quadrante, então para eu descobrir de quem ele é simétrico, basta eu pegar 180 graus, né, que está lá no final do quadrante, e subtrair de 160. Quando eu faço isso, vai dar 20. Então, ó, 180 menos qual ângulo do primeiro quadrante deu 160? Menos 20. Então, 20 é o ângulo simétrico a 160 no primeiro quadrante.
Poderíamos encontrar esse 20 fazendo apenas a conta 180 menos 160 igual a 20, ok? Bora lá. 215. Mesma pergunta, está em qual quadrante? Bem, 215 está entre o 180 e o 270, então ele está no terceiro quadrante. Bem, no terceiro quadrante a gente viu que bastava pegar o 180 e somar mais um ângulo, né? Então 180 mais qual ângulo do primeiro quadrante que vai dar 215? Bem, 180 mais 35 dá 215. Então 35 é o simétrico a 215 no primeiro quadrante. Eu poderia ter descoberto esse 35 sem ficar pensando assim, vou somar quanto? Bastava eu pegar o 215 menos o 180, que eu iria chegar nesse 35, que é o simétrico a 215 no primeiro quadrante. Último exemplo aí, 348, está em qual quadrante? Está entre 270 e 360, então está no quarto quadrante. Portanto, para eu descobrir no quarto quadrante quem é simétrico, eu penso assim, 360 menos qual ângulo do primeiro quadrante vai dar 348? Pensou aí? 12, né? 360 menos 12, 348. Não conseguiu pensar nesse 12? Então bastava você ter feito 360 menos 348, que você encontraria esse 12, que é o simétrico de 348. Mas aí vocês podem estar se perguntando, por que eu preciso saber disso? A gente não está estudando esse negócio de seno, cosseno, tangente, para calcular lá dos ângulos, descobrir o valor do seno, cosseno e tangente dos ângulos? Para que eu preciso saber esse negócio de simetria? Bem, então a gente consegue, de acordo com a simetria, sabendo a simetria, calcular o valor, por exemplo, do seno de 135. Veja só por quê. 135 ele é simétrico a 45. Se ele é simétrico, vocês lembram lá que o seno ele é a projeção no eixo x, no eixo y, desculpa? O seno de um ângulo é a projeção daquele ponto lá em cima da circunferência no eixo y. O 45 e o 135 projetam no mesmo lugar. Opa, se eles projetam no mesmo lugar, então quer dizer que o seu resultado é igual. É isso mesmo. Quando ele não for igual, ele vai ter o mesmo módulo. O que eu quero dizer com o mesmo módulo? Ele vai ter o mesmo valor numérico. A única coisa que vai poder mudar vai ser o sinal, mas o número vai ser o mesmo. Lembra lá que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2? Então, de 135, ou é o próprio raiz de 2 sobre 2, ou é menos raiz de 2 sobre 2. Eu só preciso analisar os quadrantes. O cosseno de 210. Bem, gente, quem é o cosseno de 210? A gente ainda não vai calcular, mas pela simetria, eu consigo ver que 210 no terceiro quadrante, se eu faço 210 menos 180, eu chego que ele é simétrico a 30. Então, o cosseno de 210, o número vai ser o mesmo que o de 30, que é, qual é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Então, o cosseno de 210 vai ser raiz de 3 sobre 2 mais ou menos. Eu tenho que ver qual dos dois vai ser. É um ou outro. Mas eu já sei o número, só falta saber o sinal. E a tangente de 300? Bem, 300 é simétrico a quem? 360 menos 300 vai dar 60. Então, o 300 é simétrico a 60 graus. Então, a tangente de 300 vai ser simétrica à tangente de 60. Vai ser o mesmo número que está lá. A tangente de 60 é raiz de 3, né? Então, a de 300 ou vai ser raiz de 3 ou vai ser menos raiz de 3, uma das duas. Então, saber a simetria é para a gente poder calcular o seno, cosseno e a tangente de outros ângulos que não são aqueles notáveis. A gente vai calcular o seno, cosseno e a tangente dos simétricos aos notáveis, tá bom? Mas vocês observaram que eu falei assim que pode ser mais ou pode ser menos? Então, eu preciso saber qual é a relação dos sinais nos quadrantes. Veja aí, o seno ele é positivo no primeiro e no segundo quadrante e negativo no terceiro e no quarto quadrante. Ué, professor, mas como é que você chegou nessa conclusão? É simples. Lembra que o seno é a projeção no eixo y? Então, o eixo y não é positivo em cima? Então, o segundo e o primeiro quadrante eles estão acima do eixo x. Então, por isso que eles são positivos. Já embaixo do eixo x, ele é negativo, porque o eixo y abaixo do eixo x é negativo. Então, qualquer projeção que eu pegue no terceiro ou no quarto quadrante vai dar negativo. E o cosseno? O cosseno, veja aí, ele é positivo à direita e negativo à esquerda. Por que chegamos a essa conclusão? Porque o cosseno é a projeção do ângulo no eixo x. E o eixo x ele é positivo do lado direito e é negativo do lado esquerdo. Então, qualquer ângulo que eu pegar no primeiro ou no quarto quadrante, eu vou projetar aqui, em cima do eixo x do lado direito. Se eu pegar no segundo ou no terceiro quadrante, a projeção vai dar do lado esquerdo do eixo x, então vai ser negativo.
E a tangente? Aí a tangente, galera, basta você dividir os quadrantes. Ó. Se eu pego seno positivo dividido por cosseno positivo, mais dividido por mais. Do seno no segundo quadrante é positivo e o cosseno no segundo quadrante é negativo. A tangente é a divisão do seno pelo cosseno. Então, se eu dividir mais por menos, vai dar menos. Então, assim eu descubro a tangente de cada um dos quadrantes, ok? Então, a tangente fica assim, positivo no primeiro, negativo no segundo, positivo no terceiro, negativo no quarto, tá? Alternando. Ok, gente? Agora, o que é importante? O que vocês precisam para poder calcular o seno, cosseno e a tangente de qualquer ângulo simétrico no primeiro quadrante? Vocês precisam saber os sinais do seno, cosseno e tangente. Saiba o sinal. Segunda coisa que você precisa saber, aonde que esse ângulo está que eu estou calculando? Ele está em qual quadrante? Para você conseguir identificar o sinal. Ah, está no terceiro quadrante, eu estou calculando o seno. Opa, então já sei que o resultado é negativo. Qual é a outra coisa que importa? Identificar a quem ele é simétrico no primeiro quadrante. Porque de quem ele for simétrico no primeiro quadrante é que vai te dar o número. A posição, o quadrante em que ele está vai te dar o sinal aqui. E a simetria vai te dar o número, o módulo. Vai ser meio ou raiz de 2 sobre 2 ou raiz de 3 sobre 2, né? Se for seno ou cosseno. Mas se vai ser positivo ou negativo é aqui nos quadrantes. Ok? E saber a tabela. Se você souber a tabela, saber os valores da tabela, você consegue calcular qualquer seno, cosseno ou tangente de qualquer ângulo, galera. Basta saber essas informações aqui, ó. Sinais, simetria e o valor dos ângulos notáveis. Beleza, gente? Então, ó, voltando lá naqueles exemplos. Lembra lá que eu perguntei qual era o valor do seno de 135? A gente já viu que ele era simétrico a 45, né? Então, eu já sei que 45, o seno de 45 lá na tabela é raiz de 2 sobre 2. Só falta eu saber o sinal. 135 está em qual quadrante? Segundo ou no primeiro, para ele ser mais ou menos? Ele está em qual quadrante? Ele está no segundo quadrante. Lá na nossa tabelinha, o seno é positivo no segundo quadrante. Então, o seno de 135 é raiz de 2 sobre 2 igual ao seno de 45. Botei esse mais aqui só por redundância mesmo. E o cosseno de 210? Bem, 210 está no terceiro quadrante. Pela simetria, ele é simétrico a 30. Então, eu já sei que o cosseno de 10 em módulo vai ser o mesmo cosseno de 30, é raiz de 3 sobre 2. Mas e o sinal? É mais ou menos? Bem, terceiro quadrante, o cosseno é negativo, porque está à esquerda. Então, o cosseno de 210 é menos raiz de 3 sobre 2. E não venha com aquela lá, professor, fiz a questão, deu raiz de 3 sobre 2, eu só errei o sinal. Aqui em trigonometria, esse errar o sinal é errar tudo, porque você não está localizando o ângulo na posição correta. E o último exemplo que a gente mostrou foi o de 300, tangente de 300. A gente já viu que é simétrico a 60, então o módulo é o mesmo que a tangente de 60, que é raiz de 3. Mas e o sinal? É mais ou menos? Bem, quarto quadrante, a tangente é o quê? Negativa, né? Eu coloquei aqui terceiro quadrante, mas não é no quarto quadrante, tá, gente? Que é o 300. Lá no quarto quadrante, a tangente ela é negativa. Se a tangente é negativa, então, tangente de 300, o número é raiz de 3, que é o mesmo que o de 60, porém negativo pelo quadrante dela. Ok, galera? Então, ó, no próximo vídeo, para a gente finalizar a trigonometria, a gente vai falar das relações inversas. Mas agora é treino, galera. Treino aí nesses ângulos aí simétricos, tentar calcular o seno, cosseno e a tangente, procurar simetria, descobre a simetria fazendo aquelas contas do 180 menos, 180 mais, ou do 360 menos. Veja o sinal, a posição, em qual quadrante ele está para ver o sinal, que não tem erro. É prática. Até a próxima. Tchau, tchau.